Fala galera, beleza? Jacques Machado aqui. Vou falar um pouco sobre divisão de públicos no Jiu-Jitsu, certo? A gente tem basicamente três tipos de público, tá? Que eu denomino como público quente, público neutro e o público frio, certo? É uma base que todo professor de Jiu-Jitsu, tá? Todo dono de academia, ele tem que estar atento a essa base e estar trabalhando de forma diferente para cada uma delas, certo? Em relação ao público quente, o que é esse público? É o público que te segue, tá? Aí nas redes sociais, é o público que te acompanha também no teu trabalho aí dentro da tua cidade, tá? E é um público que tem uma interação maior com você, já responde aí as tuas postagens, tá? Curte, comenta e compartilha as tuas publicações, conhece o trabalho que você faz, tanto nas redes sociais, independente de ser dentro da tua cidade ou não, certo? Já voltando aqui para a base de dentro da cidade, tá? Que é o fluxo que a gente quer, essa localização que tem aí. Então, esse público, tá? São teus seguidores, teus alunos e as pessoas que te conhecem aí dentro da cidade onde você mora. Então, esse é um público quente, tá? Ele sabe o teu trabalho, certo? Te conhece, então ele curte, comenta e compartilha, tá? Nas redes sociais e ele tem um entrosamento maior com você. Então esse tipo de público tem uma demanda bem menor aí de esforço, tá? Que você tem que fazer para estar trazendo esse pessoal para dentro da tua academia, certo? Então você pode estar fazendo esse envolvimento com um esforço muito menor, tá? Direcionando um tipo de conteúdo diferente para esse público, tá? Que é o público que está mais engajado ali com você. Então ele já facilita aí a tua comunicação também, até mesmo porque você já tem esse feedback já mais próximo aí de imediato em relação a comentários, tá, que você pode estar fazendo. E voltando aí para dentro da cidade, as pessoas que já te conhecem, que você também conhece e que você tem aquela aproximação, então já fica bem mais fácil aí de você fazer, por exemplo, um convite para ir dentro da tua academia, conhecer como que funciona, tá? E por ele conhecer o teu trabalho, já facilita, tá? Aí não tem tanta dificuldade dessa pessoa tá vindo se tornar teu aluno ou tá indicando alguém para ser teu aluno, beleza? Bom, então esse público é basicamente as pessoas mais fáceis, digamos assim, de trazer para o nosso lado, tá? De trazer para o teu lado, para dentro da tua academia. Então, como eu já venho falando, ele demanda menos tempo, tá? E menos esforço para você estar convencendo ele a se tornar teu aluno, tá? É um público bom que está praticamente todo o tempo aí contigo, acompanhando o que você faz nas redes sociais. Bom, já o público neutro, tá? É aquele público que ele te segue, certo? Aí, independente de que seja dentro da tua cidade ou não, tá? Só que ele tem uma interação diferente com você dentro das redes sociais, certo? Ele não comenta e às vezes curte uma vez ou outra, mas ele está mais ali só observando, tá? Ele pode até te seguir, mas ele está ali só na base neutra, ele está só te observando, ele não interage. Então esse tipo de público demanda um pouquinho mais de esforço para a gente estar voltando aí esses conteúdos para essas pessoas, para estarem clareando um pouco mais a mente delas em relação ao jiu-jitsu, certo? E criando a possibilidade de estar convertendo essas pessoas, esses seguidores, como alunos, certo? Já voltando para dentro da cidade, tá? É um público que ele pode até estar te seguindo também, aí no teu Instagram ou no teu Facebook, certo? O Instagram ou o Facebook da tua academia. Eles te conhecem, mas você não tem aquela interação e aquele feedback de estar conversando com aquelas pessoas. Então é um público que demanda um pouquinho mais de atenção, tá? E um direcionamento de conteúdos e explicando, tá? Tudo que funciona dentro da tua academia de uma forma mais não tão cadenciada em relação ao público quente, tá? Então você tem que ter um pouquinho mais de impulsionamento
para estar direcionando os conteúdos para essas pessoas. Então, para eles te conhecerem mais e virem a estar se tornando um público quente. Por quê? Porque ele já está mais próximo ali. São pessoas que eles te acompanham e que você tem uma facilidade maior, tá, de estar convencendo em relação às aulas, às atividades de jiu-jitsu, para eles estarem se aproximando de você e você ter a oportunidade, tá, de repassar o que realmente é o jiu-jitsu para essas pessoas. Então daí eles vão estar se tornando um público quente, tá? É um público que pode vir a estar se tornando teu aluno por conta disso. Então, se você for parar para pensar, a gente tem redes sociais, independente de qual seja, que tem uma quantidade X de seguidores, mas só uma parcela delas interagem com você. Tem um detalhezinho também em relação à distribuição, tá? Que o Facebook e o Instagram, já voltando para essas duas plataformas, elas não distribuem os conteúdos para todas as pessoas, certo? Muita gente não sabe disso, ela pensa que todo conteúdo que você colocar, toda foto, todo vídeo, ela vai ser direcionada para todos os seguidores e para outras pessoas que não te seguem. Não, raramente o Instagram ele divide essa base de público aí. Então ele joga muito para quem te acompanha mais de perto, para esse público quente. Tá? Então o público neutro ele já tem uma distribuição mais lenta. Ele não tem essa demanda de estar jogando para muita gente a publicação que você faz. Então por isso que a gente tem que direcionar os conteúdos aí para esse tipo de público, para eles estarem conhecendo, tá, como que funciona a academia, conhecendo a metodologia e tá vindo se tornar um público quente e consequentemente se tornando aluno da academia, que esse é o objetivo. Tá? Todo professor de jiu-jitsu que ele faz alguma coisa em relação à academia dele, a postagens, ele quer expor, certo, o que está acontecendo ali e criar assim a possibilidade de estar conseguindo novos alunos. Então essa divisão de público é que faz a diferença, certo? Bom, já pegando aí uma base em relação à localização, tá? É essa a diferença que a gente tem que fazer para estar aparecendo mais para essas pessoas. Então, quanto mais gente vê o trabalho que é feito dentro da academia, tá? Quanto mais gente vê você que é professor de jiu-jitsu, a gente que é instrutor também, direcionando aí assuntos que abordam as vantagens do jiu-jitsu, tá? Isso vai convertendo essas pessoas, abrindo a mente delas aí para o que acontece, para qual a finalidade realmente que o jiu-jitsu tem. Então isso vai ajudar a estar trazendo esse público que não tem uma interação tão grande assim com você, a estar se tornando esse público quente. Então, consequentemente, uma grande parte desse público, ele pode estar sim se tornando teu aluno. Bom, galera, o terceiro público, tá, é público frio, certo? É aquele público que ele não te conhece, tá, de forma alguma. Ele até sabe que existe o jiu-jitsu, certo? Mas ele não tem aquela interação com você, nem com a tua academia, tá? Ele pode até conhecer algum praticante, mas para ele tanto faz como tanto fez. Então esse público a gente tem que direcionar com uma intensidade muito maior os conteúdos que a gente produz aí da academia, tá? Por quê? Porque a gente tem que mostrar o que é o jiu-jitsu para essas pessoas, certo? Então se a gente não fizer esse trabalho de estar aparecendo e mostrando o que é a nossa arte marcial e o que ela influencia na vida das pessoas, independente de ser criança ou adulto, eles não vão conhecer o teu trabalho, certo? Então esse tipo de público é um dos públicos ideais que você tem que estar trabalhando em cima dele, tá? Então direciona os conteúdos voltados para esse público, para a galera que não te conhece, para você poder ter uma chance maior, tá, de estar conseguindo mais alunos aí para dentro da tua academia, ou ter um reconhecimento melhor dentro da cidade que você mora. Bom, em relação a esse público, a gente tem que estar trabalhando de uma forma mais intensa, tá, como eu venho falando,
e um direcionamento diferente, tá? Um posicionamento diferente, um conteúdo diferente. Então aqui você vai explicar, vai ter aquele trabalho de estar explicando como que funciona o jiu-jitsu, por quê, quais os benefícios que ele traz, independente aí, já vamos voltar aqui para a parte infantil, tá? Para a parte infantil você não tem que vir buscar esse público voltando o conteúdo para a criança, a gente tem que estar conversando os pais, isso é fato. Então o público que a gente tem que focar nessa base, tá? Que já para a parte infantil, é de estar mostrando para os pais as vantagens que o jiu-jitsu tem na vida do filho dele. Então, se a gente direciona conteúdos voltados aí para dentro da cidade, tá? De uma forma bem detalhada, isso vai ajudar aí a estar convertendo essas pessoas a conhecer o trabalho que você faz dentro da cidade, e estar conhecendo aí a tua academia, a tua metodologia. Então ela vai subir para esse público neutro, certo? E vai subir consequentemente para o público quente, que é o ideal, que é o que a gente almeja, tá? Quando a gente pega, vai buscar lá no fundo essa base de público frio. Então, que é um público frio, tá? São as pessoas que não interagem com você, elas não te conhecem e muito menos te seguem aí nas redes sociais. Então, o trabalho que tem que ser feito nesse quesito, tá? Nesse tipo de público, ele demanda muito mais esforço, porque a gente tem que criar um trabalho de persuasão. A gente vai convencer aí, mostrando para essas pessoas qual a realidade, tá, que a gente tem dentro do jiu-jitsu, os benefícios, como já venho falando, e toda a funcionalidade, mostrando tipos de treino, a metodologia que é usada, já voltando aí para a parte infantil, já voltando aí para a parte infantil, a metodologia usada com as crianças, tá? Então a base de convencimento tem que partir aí para esses pais. Então a partir do momento que o pai é convencido das vantagens que o jiu-jitsu tem para a vida do filho dele, ele vai sim estar subindo para esse patamar de um público neutro ou um público quente, e a conversão ela se torna muito mais fácil, certo? Quando a gente tem esse público na mão, quando a gente vai buscar esse tipo de público, porque não adianta a gente ficar trabalhando, por exemplo, só em mostrando fotos para um público que já conhece a gente, para um público que já treina com a gente. Então a gente tem que buscar meios para estar conquistando essas pessoas que elas não te conhecem de forma alguma e tá trazendo elas para dentro da tua academia, tá? Trazendo elas para o nosso mundo, que é o mundo do jiu-jitsu. Então, se a gente não cria essa demonstração e não aparece para esse tipo de público, para essas pessoas, a gente não tem a possibilidade de estar crescendo a quantidade de alunos. Então, a partir do momento que a gente faz esse direcionamento, pegando aí esses 3 públicos, tá, já vai facilitar demais a parte de reconhecimento das pessoas em relação ao trabalho que você faz aí dentro do jiu-jitsu, tá? Então, só recapitulando aí, em relação ao público quente, tá? Que são as pessoas que te seguem, então elas curtem, comentam e compartilham as publicações, tá? Dentro da cidade, são as pessoas que te conhecem, são teus amigos, tá? É aquele laço mais próximo ali. Então, ela sabe o trabalho que você faz. Então, essa parte de convencimento para trazer essa pessoa para dentro da academia, ela se torna muito mais fácil por conta disso, porque ela já sabe o que você faz, já conhece o jiu-jitsu, sabe os benefícios, então se torna, às vezes só falta um convite para essa pessoa entrar e se tornar teu aluno. Tá? Já aconteceu muitas vezes também em relação à pessoa conhecer, ela tá dentro desse público quente, tá? Tá ali entre o quente e o neutro, mas ela tem vergonha de ir só para dentro da academia. Ela tem vergonha de se direcionar da casa dela sozinha ou sozinho e ir lá se apresentar para querer treinar. Então eu tiro porque eu já passei por isso, tá? Já teve pessoas que só faltava isso, só faltava eu ir lá e falar com ela, tá? Ou com ele,
e tá trazendo essa pessoa para dentro da academia. Por quê? Porque ela tinha essa objeção de não ir só para dentro da academia. Então é um público que te conhece, mas falta pouco para ele estar se convertendo aí em aluno. Então é um trabalho que gera muito menos esforço. Tá? Às vezes é só um convite, às vezes até o próprio aluno de dentro da academia, a gente fizer um convite, ir lá e vir junto com essa pessoa para olhar o treino, já vai facilitar demais. Ali você não tem muito que estar convencendo ou persuadindo a pessoa para estar se tornando aluno, porque ela já quer, tá? Mas só tem um pequeno impasse, que às vezes, como o exemplo que eu citei, ela não quer ir para dentro da academia sozinha, tá? Por ter vergonha às vezes também de aparecer só. Então isso é bem comum aí em relação a pessoa se direcionar até a academia de jiu-jitsu. Bom, voltando na base de recapitulação, então em relação ao público neutro, são as pessoas que te conhecem, mas não tem aquele entrosamento total ali contigo, tá? E que falta um pouco mais de esforço para você estar convencendo aí essa pessoa a estar se tornando teu aluno ou estar se aproximando mais, nem que ela não se torne teu aluno, mas se você tem uma aproximação maior, ela pode estar indicando outra pessoa para estar indo para dentro da tua academia. Então isso já vai facilitar demais aí muitas coisas, tá? Em relação até a parte de divulgação também, porque vai ser uma pessoa que vai começar a te seguir se ela não te segue, tá? Se é um caso que ela só te conhece aí dentro da cidade, mas ela não tem um acompanhamento nas suas redes sociais. E se ela tenha, ela vai ter esse hábito de estar comentando ou compartilhando com alguém, tá? Ou até marcando alguém que ela conheça, que sabe que aquela aula ou aquela explicação que você repassou vai ajudar aquela pessoa. Então isso já vai facilitar, tá trazendo ela para parte do público quente, tá? Ou tá convertendo em aluno, ou tá facilitando com que ela se direcione para outras pessoas estarem conhecendo você também. E em relação ao público frio, tá? São as pessoas que não te conhecem, não te seguem, e a gente tem que ter um esforço muito maior aí dentro das redes sociais para estar mostrando o trabalho que a gente faz e aparecendo para esse tipo de público, para a gente estar convertendo elas ou em aluno ou jogando ela para o público neutro ou quente ali para estar se aproximando da gente. Então, embora a gente pense que uma grande parte da população conheça a gente não tem noção de quantas pessoas estão realmente próximas ali dentro das redes sociais, que é onde a gente mais trabalha com a exposição do que acontece dentro da academia. Então, esse público, o público frio, ele tem que ser trabalhado com muito critério, tá? E com uma intensidade muito maior, como eu venho falando. Então esse é o público ideal para a gente estar capturando aí, para estar se tornando aí um público neutro ou um público quente, que é o desejado. Então se a gente consegue capturar essas pessoas, vai facilitar demais aí no reconhecimento e na quantidade de gente que vai estar entrando para dentro da academia quando a gente faz esse tipo de direcionamento, tá? Quando a gente vai resgatar essas pessoas que não conhecem a gente, que não tem interação nenhuma, tá? Elas podem até, se é para base local, ela pode até te ver ali, mas ela não tem um vínculo, tá? Não tem uma amizade com você. Então é esse público que a gente tem que olhar com critério, tá? E com muito detalhe e trabalhar em cima disso com muita frequência, tá? Porque os outros dois públicos, o quente e o neutro, basicamente a gente já tem ele mais próximo, então demanda muito menos esforço para estar convertendo essas pessoas. Então o público frio é o público ideal que a gente tem que estar correndo atrás aí para estar buscando essas pessoas e mostrando o trabalho que a gente faz e explicando como que funciona aí a nossa arte marcial, que é o jiu-jitsu. Então essa base de convencimento ela é muito importante para o futuro da academia. Então assim, eu acredito que são 3 públicos, tá? Que todo professor de jiu-jitsu tem que trabalhar com muito detalhe, tá? Como eu venho falando, e vai influenciar demais aí a longo prazo se é trabalhado de forma adequada essas 3 segmentações, tá? Que no futuro vai agregar demais para dentro da tua academia. Bom galera, era isso que eu queria repassar para vocês em relação à divisão de públicos aí dentro do jiu-jitsu. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Você tá olhando com outros olhos aí
para as pessoas que não te conhecem, tá? Para as pessoas que não te seguem. Então, para você estar direcionando conteúdos para esse tipo de público e estar convertendo essas pessoas a estar se tornando, subindo aí para o público neutro e o público quente e futuramente podendo aí ter uma interação maior, tá, com esse tipo de público e estar convertendo algumas pessoas em alunos, que é o que a gente busca. Tá? Então espero que tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço.